Paulo, estava com uma adicional de periculosidade, mas no Palácio mudaram. Aí eu fiquei vencido, vamos assim dizer. Fui vencido. Mas, de um modo geral, não. Até porque o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, que foi organizado por Cesarino Júnior, professor catedrático da Faculdade de São Paulo, e Rui de Azevedo Sodré, que era dirigente da Ordem dos Advogados, esse congresso foi realmente uma das fontes materiais mais importantes da CLT. Ele se deu justamente em maio, a partir de 15 de maio de 1941, para comemorar o cinquentenário da Rerum Novarum do Papa Leão XIII. De maneira que esse congresso reuniu praticamente todos que naquela ocasião já se dedicavam ao direito do trabalho, além de outros consagrados juristas de outras matérias e muitos estudantes, E a carta, os anais, vamos assim dizer, desse congresso, que correspondem a 4 volumes, aqueles 4 volumes verdes lá de cima, né? Esses anais foram realmente uma fonte material muito grande para a CLT. A CLT teve como fontes materiais a própria Rerum Novarum e as convenções da OIT. Nunca a Carta da Lavoura. Certo. Naquela época, qual foi a importância da CLT para a economia nacional e para o desenvolvimento da indústria? Teve uma importância? Fundamental. Fundamental. Isso Celso Furtado, inclusive, aponta com número. A indústria cresceu. Os trabalhadores se dedicaram mais à empresa, porque havia também o seguinte, muita gente fala que a justiça do trabalho está hipertrofiada e demora a julgar. Está, mas não por culpa da CLT, e sim por culpa de que a CLT integrava o trabalhador na empresa. Havia estabilidade na empresa. Com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mantido pela Constituição de 88, que diz assim, proteção contra a despedida arbitrária, vírgula, com indenização proporcional. Olha, proteção contra a despedida com indenização significa não há estabilidade. De maneira que os maus empregadores passaram a despedir empregados, a renovar o seu quadro muito periodicamente, a fim de evitar os dissídios coletivos que aumentam o salário. Então, manda embora empregados com salário para admitir outros com salário mais baixo. Então, não integra o trabalhador na empresa. E todo trabalhador despedido tem sempre alguma coisa para reclamar. Daí 2 milhões de ações na Justiça do Trabalho por ano, o que é um absurdo. Se o trabalhador brasileiro tivesse integrado na empresa, não podendo ser despedido, senão com motivação, hoje eu não defendo a estabilidade como inicialmente foi posta. Eu acho que deve ser um pouco mais flexível. O que eu defendo é que a despedida deve ser motivada. A motivação pode ser por motivo disciplinar, aí a falta grave da CLT, mas pode ser por motivo técnico, uma reestruturação da empresa, por motivo econômico ou financeiro. De maneira que, com essas 4 possibilidades, o empregador pode despedir o empregado, mas fora disso, não poderia despedir. E se não pudesse despedir, nós não teríamos 2 milhões de ações por trabalhador, teríamos talvez 300 mil, não mais do que isso. Certo. O senhor, depois da criação da CLT, o senhor acredita que houve um efetivo cumprimento dos dispositivos que estavam ali? Efetivo cumprimento no Brasil, num país desigualmente desenvolvido, não existe nunca. Agora, de um modo geral, sim. De um modo geral, a CLT é cumprida, sobretudo nas regiões mais desenvolvidas. O Brasil é um país em que regiões plenamente desenvolvidas convivem com outras em vias de desenvolvimento e algumas Bangladesh. Nós temos, evidentemente, regiões subdesenvolvidas, né?
A legislação do trabalho, a CLT, ela é cumprida de um modo geral. De um modo geral. Agora, dizer que ela é cumprida por todas as empresas do Brasil, ou bem cumprida, vamos assim dizer, aí não seria querer tampar o sol com a peneira. E naquela assim época dizer. foi diferente, foi difícil assim essa transição de repente existia a CLT, foi difícil a transição para os empregadores? Não foi difícil a transição, mas evidentemente a transição se faz inicialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, nas capitais, nos centros principais, e a pouco e pouco vai se universalizando, né? Certo. A Justiça do Trabalho, quando ela foi consolidada como ramo do Poder Judiciário em 46, quando já existia a CLT, o senhor acredita que era necessário ter uma Justiça do Trabalho? Não seria necessário apenas um respeito ao que estava ali na CLT? Ah, não, a Justiça do Trabalho é fundamental. A Justiça do Trabalho, inclusive, a partir de 46, passou a integrar o Poder Judiciário, né? O que era Conselho Regional do Trabalho virou Tribunal Regional do Trabalho. O que era Conselho Nacional do Trabalho virou Tribunal Superior do Trabalho. E integrando o Poder Judiciário, a autonomia de julgamento é muito maior. Embora a decisão do Supremo Tribunal Federal, duas decisões do Supremo Tribunal Federal, no tempo em que o Conselho era Conselho Nacional do Trabalho, admitindo recurso extraordinário da decisão do Conselho para o Supremo, por entender que, embora colocado no Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho já tinha autonomia de decisão e era um órgão que proferia decisões de natureza judiciária. Decisão de Orosímbolo Nonato, do Supremo Tribunal Federal. E a outra, não me lembro quem foi o relator. Foram duas decisões. Certo. Com relação à legislação trabalhista, ela vem sofrendo constantes alterações, né? Constantes alterações no decorrer de todos esses anos, né? Quais o que o senhor acha que foram as mais importantes? E o senhor acha que hoje a CLT ela defende mais os direitos dos trabalhadores do que anteriormente ou não? Não, defende menos. Defende menos porque no período Fernando Henrique Cardoso, muitas leis foram obtidas que reduzem direitos do trabalhador. E a tentativa da pior, que felizmente o Senado não aprovou, que era uma subversão da hierarquia das fontes de direito, porque ele fez um projeto em que declarando que a convenção coletiva podia dispor contra a lei. Contra a lei. E prevaleceria a convenção coletiva. A Câmara chegou a aprovar com a pressão do governo, mas o Senado Federal não aprovou, felizmente. Isso seria uma subversão da hierarquia das normas jurídicas, né? Agora, houve alguns prejuízos para o empregado, algumas normas, né? Entretanto, é possível corrigi-las numa revisão da CLT, que é preciso que seja feita, a meu ver, é preciso atualizar a CLT. Atualizar a CLT. Não para admitir terceirização ilegítima, porque a terceirização, por exemplo, pode ser legítima ou ilegítima. Uma empresa pode ter um segmento dela executado por trabalhadores de uma empresa contratada, desde que esse segmento, que não seja atividade fim, os trabalhadores desse segmento trabalham sob o poder de comando da empresa contratada e não da contratante. Quando é da contratante, evidentemente, a terceirização é ilegítima. Aí vai para a Justiça do Trabalho, o trabalho reconhece a relação de emprego e diz que o trabalho só resolve a favor do empregado. Mas não é isso, é que o empregador quis burlar a lei. Quis burlar a lei. Essa é uma hipótese, né? A cooperativa é outra. A cooperativa é um belíssimo movimento, mas a cooperativa trabalha para vender os seus produtos ou os seus serviços a quem quiser, a quem procurar esses produtos ou serviços, e não uma cooperativa contratada para trabalhar dentro de uma empresa. Isso, evidentemente, é falso, é fraude à lei, e a Justiça do Trabalho põe abaixo. Aí a Justiça do Trabalho decide sempre contra o empregador, não é.
É preciso separar o joio do trigo, né? O senhor falou do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Em 2001, ele tentou fazer uma mudança na CLT com a prevalência do negociado sobre o legislado. O senhor, à época, foi contra isso. Ah, sim, E por que o eu me senhor foi contra coloquei... isso? E por Porque que... é uma subversão da hierarquia. Como é que uma convenção pode ser acima da lei? Eu aprendi na Faculdade de Direito que não. E qualquer contrato, ainda que seja um contrato ato-regra, para usar a expressão de Orlando Gomes, um ato-regra com efeitos normativos, é um contrato. E o contrato não pode ser acima da lei. De maneira que é uma subversão da ordem jurídica. Ele tentou isso, mas felizmente o Senado pôs abaixo. Vamos falar um pouco agora da flexibilização das leis do trabalho, né? O senhor falou das cooperativas, a gente tem hoje novas formas de contratação, né? Pessoas jurídicas, temos até falsos estagiários. O senhor acredita que estão encontrando assim uma forma de descumprir a CLT sem revogá-la totalmente? Qual seria assim, a solução para que isso diminuísse? Não, a flexibilização pode se dar. Eu mandei várias sugestões para o ministro do Trabalho anterior e o atual. Eu posso repetir, mandei para ele. Nessas sugestões, eu admito uma certa flexibilização através da convenção coletiva, mas limitado. Limitado, quer dizer, há direitos básicos, direitos fundamentais, que não podem ser flexibilizados. Certo. Há outros que podem ser flexibilizados em determinadas situações. É preciso que a lei diga em que hipótese e sempre com negociação coletiva com o sindicato, né? De maneira que eu admiti essa certa flexibilização. Mas não como se pensa. E outra coisa, a Constituição brasileira, no artigo 7º, inciso 6º, declara a irredutibilidade do salário, vírgula, salvo convenção ou acordo coletivo. É preciso regulamentar essa norma. Ela está sendo auto-aplicável. Ao meu ver, ela é realmente auto-aplicável, porque faz uma afirmação com todas as consequências. Irredutibilidade, salvo acordo ou convenção. Mas é preciso que a lei ordinária regulamente esse inciso, estabelecendo em que hipóteses é possível essa redução e por que prazo ela deve vigorar. Porque não é possível uma redução de salário por qualquer hipótese e eterna. De maneira que, a meu ver, uma das leis que o Congresso Nacional devia fazer é essa, é uma das minhas sugestões. Eu mandei várias sugestões para o ministro. Então, o senhor acredita que poderia sim haver essas novas formas contratuais, desde que respeitando os princípios básicos, né, os direitos básicos? Por exemplo, a contratação de pessoa física como pessoa jurídica, as falsas cooperativas, essas novas formas. Não, aí pode ser fraude ou não a lei. Porque a fraude à lei, como o abuso de direito, tem de ser configurado em cada caso concreto. Por isso é que tem uma justiça, um magistrado que estudam a vida inteira, inclusive para poder, e ali nós temos uma que foi excelente magistrada, que está ali olhando, mas ela tem que ser caso a caso. Quer dizer, há casos de fraude, há casos que não são de fraude, de maneira que uma pessoa jurídica contratada para prestar serviço através dos seus empregados, há hipótese que é possível, há hipótese que é fraude. Mas é cada caso. Cada caso, né? Falando agora um pouco do governo Lula. O senhor acredita que ele tem avançado ou sido retrógrado na defesa do direito do trabalho? Não, praticamente ainda não houve nada para frente ou para trás. Não, que eu saiba, não. Há um projeto mandado para a Câmara dos Deputados, para o Congresso, sobre a reforma do artigo 8º. Isso é importante. Isso é importante, realmente, né? Agora, a legislação do trabalho, há naturalmente muita pressão sobre ele para neoliberar a legislação do trabalho, mas eu acredito que estão encontrando um obstáculo por parte dele, que foi trabalhador, sabe da vantagem dos direitos, trabalhador, mas
tudo é possível. Em política, tudo é possível. Não é uma surpresa ter um presidente que foi um líder sindical, assim, que não se propõe a aumentar os direitos dos trabalhadores? Como é que você se sente vendo essa realidade? Não, eu não sei